E aí galera, aqui é a Jill, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E no vídeo de hoje vou dar algumas dicas para vocês que estão precisando de um novo sistema de refrigeração para o seu Ryzen. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Que é limitante para o overclock é justamente a temperatura que o processador está chegando. Depois que ele chega a uma certa temperatura, acontece o que a gente chama de thermal throttling, ou seja, o processador baixa o clock para compensar a alta temperatura. Sendo você um entusiasta que está buscando tirar o melhor do overclock, ou simplesmente uma pessoa que comprou um Ryzen que não acompanha um CPU cooler, hoje a gente vai conversar sobre algumas dicas e detalhes que vocês precisam estar antenados na hora de buscar o seu novo CPU cooler. Além de você precisar entender qual que é o calor gerado pelo seu processador Ryzen, você também precisa estar bem atento de quais são as disponibilidades do seu gabinete em relação à parte do CPU cooler. Além disso, você precisa também pensar quanto de barulho que você aceita que o seu sistema de refrigeração faça. E por fim, mas não menos importante, se você está disposto a pagar por LEDs e se você quer que tenha dentro do seu, das suas ventoinhas aqueles sistemas de luz que sincroniza e etc. Majoritariamente, os CPU coolers eles estão divididos em 3 categorias. Bom, a primeira seria os coolers que fazem a dissipação do calor via ar, então air coolers. Depois a gente vai ter os water coolers selados e também os water coolers customizados ou personalizados. Esses, especificamente os customizados, eles vão precisar de mais conhecimento para que você consiga fazer esse gerenciamento de escolher as peças e também você vai precisar de habilidades manuais para montar ele. Então, esse a gente vai deixar para um outro vídeo, para uma outra situação, e a gente vai ficar hoje nos CPU coolers, que são a ar, e também os water coolers, os selados. Os air coolers, eles vão ser basicamente uma estrutura de heatsink de metal com ventoinhas. O heatsink vai receber o calor do processador e, consequentemente, as ventoinhas vão fazer a inserção do ar frio e vão retirar o ar quente. O que muitas pessoas podem não saber é que os air coolers, os melhores air coolers, eles conseguem sim competir em questão de eficiência com os water coolers. Então, se você não quer ter um sistema de water cooler, você pode sim procurar air coolers do mercado que são eficientes, inclusive para processadores como o Ryzen 7, o Ryzen 9. Você só precisa, obviamente, pesquisar e verificar a questão de eficiência deles. Outro detalhe, em relação à parte de barulho, os water coolers normalmente eles vão ser mais silenciosos. Então, se esse é um ponto importante para você, se por exemplo você está pensando em colocar muitas fãs no seu computador, você talvez já dê uma preferência para os water coolers. Os water coolers selados, eles vão te dar a vantagem de você poder fazer a refrigeração do seu computador de uma forma líquida, utilizando então o radiador, as ventoinhas e a bomba. E você não vai precisar, como seria num customizado, medir, cortar mangueira, cortar tubo, utilizar o maçarico e realmente precisar de uma habilidade extra em quesitos aí manuais. Mas, como eu falei, eles ainda utilizam o radiador. Então, além de você ter uma peça em cima do seu processador, que no caso aqui vai ser a bomba, vão ter 2 mangueiras saindo dele e vão chegar então ao radiador. Esse radiador ele precisa estar preso no seu gabinete e para isso você vai precisar ter o espaço adequado com as furações adequadas. No mercado você pode encontrar diversos modelos e diversos tamanhos. Normalmente a gente vai medir então o tamanho do radiador com base nas ventoinhas e na quantidade de ventoinhas que ele vai ter. Então você vai ter 120, 240 ou 360 no múltiplo de 120 ou no múltiplo de 114, 114 e 280. E aí você vai multiplicando até 420 dependendo aí da sua necessidade.
Um outro detalhe muito importante é que quando você utiliza um water cooler, você vai ter uma bomba e dessa bomba saem duas mangueiras. Dependendo de como que foi feita a construção dessa bomba, você talvez tenha que utilizar memórias RAM low profile, porque talvez essa mangueira atrapalhe a instalação das suas memórias RAM. Então você precisa ter aquele cuidado cirúrgico para você entender justamente qual é o espaço que você tem entre o soquete do processador e os slots da memória RAM e qual é o espaço que a bomba vai ocupar quando você fizer a instalação. Quando a gente fala de air coolers, você também precisa verificar se a quantidade de heat pipes e de ventoinhas pode sim atrapalhar a instalação das memórias RAM. E o outro detalhe é a largura do seu gabinete, porque quanto mais alto for esse sistema em cima do seu processador, mais largo também precisa ser o seu gabinete. Quanto maior for a quantidade de ventoinhas de um water cooler ou de um air cooler, e quanto maior for essa ventoinha, maior também vai ser a eficiência. Mas um outro ponto importante é o fluxo de ar que essa ventoinha é capaz de gerar, ou seja, quanto ar ela consegue movimentar. Quanto maior for esse fluxo de ar, mais eficiente vai ser, porque ela vai conseguir empurrar uma quantidade maior de ar e, consequentemente, retirar ou absorver para o ar, para que o ar fique quente e o seu processador frio. Mas quando a gente fala de um water cooler, além de você verificar a eficiência das suas ventoinhas, você também vai precisar ver qual é a eficiência da bomba. E aí que entra a parte do fluxo de água, ou não é exatamente uma água que vai lá dentro, mas a gente chama desse líquido. Então, quanto maior for esse fluxo, quanto maior for a eficiência da bomba, consequentemente também maior vai ser a eficiência do water cooler como um todo. Então, vamos supor que você definiu qual é o seu orçamento para fazer a compra do seu novo sistema de refrigeração para o seu Ryzen e você definiu qual é o tamanho das ventoinhas, a quantidade de ventoinhas e você está entre umas 2 ou 3 opções de water cooler. Justamente o fluxo de ar e o fluxo de água, quanto maior for, maior vai ser a eficiência e é justamente esses pontos, essas características que fazem o desempate para você escolher o melhor produto ou a melhor promoção. Lembrando, para o pessoal que não gosta de barulho, que quanto maior for a quantidade de ventoinhas e maior for o fluxo de ar, também maior vai ser o barulho. Então fiquem atentos em relação a isso. Se você comprou um Ryzen que acompanha um cooler box e você não tem nenhuma pretensão de fazer um overclock, você na verdade não precisava estar assistindo esse vídeo. Mas aproveitando que você está aqui, aproveita e coleta mais conhecimento para as próximas etapas aí de upgrade do seu computador. Em determinadas situações muito específicas, como por exemplo, se você coloca o seu computador num ambiente quente, se você mora numa cidade que é muito quente, ou de repente o fluxo do seu gabinete não é muito eficiente e aí você está realmente percebendo que o Cooler Box ele não é eficiente, aí sim você pode cogitar fazer esse upgrade. Mas o Cooler Box ele atende 100% sem nenhum problema as exigências de um Ryzen em modo estoque. Claro, obviamente, quando você faz o overclock, você vai precisar pensar em relação à parte do upgrade. Durante esse vídeo eu falei várias vezes em relação a você verificar qual é o calor que o seu Ryzen produz. Bom, como que você verifica isso? A gente chama de TDP. E você consegue encontrar essas informações no site da AMD pesquisando o seu modelo de Ryzen. Então, se você utilizar ele em modo estoque, ou seja, modo de fábrica, sem nenhum overclock, aquela informação no site da AMD vai ser a informação que você precisa. A partir do momento que você faz um overclock, esse TDP vai aumentar. Então eu não consigo passar essas informações para vocês porque vai depender justamente do overclock que você fizer no seu Ryzen aí na sua casa. Quanto maior for o overclock, quanto mais extremo for esse overclock, mais você vai precisar investir no sistema de refrigeração. Checklist final. Verifique se o CPU Cooler que você quer comprar tem suporte ao soquete AM4, que é o soquete dos Ryzen atuais. Verifique se o seu gabinete tem suporte ao water cooler ou air cooler que você está comprando, com base então em tamanho de largura, em especificações que você encontra no site oficial do seu gabinete, então dê uma olhadinha também no site do fabricante dele. Verifique se esse novo sistema de refrigeração pode atrapalhar a instalação das suas memórias RAM. Isso pode fazer com que você tenha que trocar todo um kit de memórias,
então essa parte também é muito importante. Último detalhe em relação a barulhos, quanto mais fãs, mais barulhento e por fim, RGB não dá FPS. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se você for novo por aqui. E se você tiver mais dúvidas de como deixar o seu Ryzen overclockado bem relaxado, bem fresquinho, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.